diretores. Eu me propus a falar inicialmente de uma trilogia dos filmes de Asghar Farhadi. Seriam 3 filmes: O Apartamento, O Passado e A Separação. Eu deixei para falar por último desse filme, A Separação, porque é o mais famoso do Asghar, né? E, inclusive, ele que o tornou tão famoso para o mundo. O filme do Asghar Farhadi, A Separação, em 2012, ele ganhou o César de melhor filme estrangeiro, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Portanto, realmente é um filme que fez muito sucesso e trouxe à tona, né, esse diretor que já produzia há muitos anos, mas que talvez não fosse ainda descoberto pelo mundo. E o filme A Separação trouxe, né, essa possibilidade para o Asghar. Bom, vamos falar sobre o filme. O filme é um filme, como bem já disse nos outros 2 filmes que eu falei sobre ele, bem do estilo desse diretor. Um filme que fala de algo sempre muito conflituoso, o filme que apresenta questões muito reais, que qualquer um de nós poderíamos sofrer. E isso que eu acho que é uma das coisas que é muito interessante na direção e no roteiro do Asghar, né? Eu acho que o título não seria tão apropriado como esse título é, devido à questão central do filme ser a separação de um casal. Tudo começa com uma separação. O filme começa em um tribunal, que o casal está reivindicando um divórcio, principalmente a esposa, né, a Simin, e acaba no tribunal. Um filme que trata essa situação desse casal. Só que, além disso, nós vamos ver um conflito muito maior do que essa separação inicial, né? Que o que a gente poderia pensar que seria o maior conflito desse casal, que é a separação deles, que é contornar essa questão, né? Porque a Simin, ela quer sair do país e levar a filha, o Nader não quer ir com ela, mas né, não quer ir com ela justamente porque não quer deixar o pai, que é um homem muito idoso, e não tem com quem, né? Talvez deixar esse pai. A gente imagina que o conflito maior vai ser essa questão dos 2, mas não, surge mais conflito ainda, além da separação por qual esse casal está passando. Por quê? Porque Simin sai de casa, volta a morar na casa da mãe, deixa a filha Temé, de 11 anos, com o pai, porque a filha não quer ir, e contrata a Razié para fazer os serviços domésticos da casa e cuidar do sogro, que é um homem idoso, tem Alzheimer, é muito dependente dos cuidados de uma outra pessoa. Uma parte do dia ele fica deitado recebendo oxigênio, e até para ele fazer sua higiene, né, em relação às suas necessidades fisiológicas e banho, ele depende de uma outra pessoa. Então ela contrata essa empregada para fazer esses serviços, já que ela também, né, não ia estar em casa, enfim, para ajudar, né, o ex-marido. Só que aí começa um outro conflito que vai ser bem maior do que o conflito desse casal inicial, que era se separar. Por quê? Porque, primeiro, a empregada ela não dá conta desse trabalho por vários motivos. Ela alega a questão da religião, que ela não pode tocar, né, no senhor, no homem, já começa por aí. Ela alega que é muito trabalho para ela, e que também ela mora muito longe, então ela vai alegando uma série de questões impeditivas para ela continuar no trabalho.
e ela indica o marido dela, né, para trabalhar lá. Só que não dá certo, o marido acaba não podendo ir, porque também vai ser impedido, porque vai ser preso por uns dias pelos credores, porque ele também está desempregado, está devendo dinheiro, enfim, ela acaba continuando na casa, mesmo sem achar que tem condições ou permissão pela religião, por causa da necessidade financeira. E ela leva a filha dela, de aproximadamente uns 6 anos, junto para esse trabalho. E aí acontecem, né, coisas do real, né, que a gente pode dizer assim, né, as coisas inusitadas do real, e que a gente não está esperando, e que irrompe e que vai atravessar todos esses personagens de uma forma muito complicada, porque ela um dia se sente mal, ela vai ao médico, não fala para ninguém, vai com a menina ao médico e deixa o senhor, o pai do Nader, preso, né, pelo braço na cama dele, para ele não fugir. E aí, quando o Nader sai do trabalho, pega a filha na escola, a Temé, e volta para casa, a Razia não está em casa, que é empregada, e ele vê o pai naquela situação, o pai caído, inclusive ele cai da cama, tá meio inconsciente, ele fica desesperado, achando que o pai morreu, e fica muito nervoso, vê que o pai tem uns hematomas, mas acha até que foi por causa dela, mas ele fica muito nervoso quando ele vê essa situação. E aí, quando a empregada doméstica Razia volta com a filha, né, para o trabalho, ele fica desesperado e fala: como é que você deixa meu pai amarrado na cama? Ele podia ter morrido, você não pode fazer isso. Então ele está muito nervoso e ainda fala que sumiu um dinheiro. Ele observa no quarto, né, um outro quarto, que o quarto estava aberto e que sumiu um dinheiro e que foi ela que pegou esse dinheiro. E aí ali já começa uma situação muito delicada, muito difícil, porque a Razia sustenta que ela não pegou dinheiro nenhum, que ela precisou sair de casa, que ela amarrou porque ele podia fugir, mas ela precisava de sair. Fica uma situação difícil entre os dois. E para encurtar, ele fica nervoso demais, pede para ela sair, para ela ir embora da casa dele. Ela não quer ir embora, ela quer receber o dinheiro pelo dia do trabalho dela. Ele fala que não vai pagar, porque ela roubou. E ele fecha a porta da casa dele, ele dá um empurrão nela. Aí a gente vê depois, né, que ela está sentada na escada como se tivesse caído, mas a gente não vê a cena se ela caiu ou não, mas como se ela tivesse caído. As vizinhas de cima ouvem todo o barulho e veem, né, que ela está caída lá, sentada, né, enfim, e a ajudam a levantar, e ela vai embora para casa. E logo depois eles ficam sabendo, a Simin e o Nader, que ela estava grávida e que ela perdeu o bebê. Aí a gente começa uma confusão, porque vai se ver depois também, não sabe se ela realmente perdeu esse bebê por causa da queda da escada, ou se foi por causa de outra situação que aconteceu também, que a gente vai saber depois durante o filme, que houve um outro incidente que pode ter provocado esse aborto. Então, vai abrindo muitas questões durante o filme. Então, eu não vou falar aqui, dar spoiler, mas o que eu quero trazer desse filme, que eu acho que é muito importante, né, para a proposta desse canal, para a questão do viés psicanalítico, para a questão da subjetividade humana. Muitas vezes, o real, né, irrompe nas nossas vidas, e como a gente vai lidar com isso vai ser o diferencial, né, de cada um. Acho que é importante salientar as questões, né, desse filme, que o Asghar traz com muita propriedade, que é a questão da religião, né, da Razia, a questão da diferença socioeconômica, que é tão, né, tão claro e tão
delicado nesse filme, né? A situação da Razié, que é a empregada doméstica, com o marido que está desempregado, que até fala que perdeu, né, o emprego, não conseguiu receber o que ele tinha direito, que ele já foi na justiça e não conseguiu. Em função disso, ele virou uma pessoa depressiva, toma medicação controlada. Essa mulher, né, a Razié, vai trabalhar nessa casa, mesmo sem condições, porque está passando dificuldades. Então, mostra tão bem, né, como é difícil viver, como é difícil existir, né, para a maioria das pessoas, até por questões, né, financeiras mesmo, questões de necessidade, questões de sobrevivência. E isso no filme é mostrado tão bem, né? O que é um conflito de separação de um casal, no qual a esposa quer sair do país, porque tem condições para sair do país. Não sei, não fica claro se ela vai estudar fora, se ela, enfim, mas ela tem condições disso, financeira, social, né? E um outro casal, né, tão pobre, que é o casal da Razié e o marido, que ela precisa trabalhar como doméstica, mesmo grávida, com uma criança de 6 anos, levar essa criança para o trabalho. Então, eu acho que o Asghar, ele mostra tão bem essa desigualdade social, econômica no Irã, e que não é só no Irã, né? É no mundo, é no Brasil, é em qualquer país que tem, infelizmente, ainda tanta desigualdade, né, socioeconômica, e isso vai afetar tantas pessoas, né? Então, assim, é um filme que fala de questões, como eu falei no início, muito reais, questões muito delicadas, onde você se depara de repente com conflitos, né, muito maiores do que um conflito inicial, como é esse filme no caso. A questão também daquele senhor com Alzheimer, né? Quem não se depara muitas vezes, né, com um pai, com uma mãe que tem que cuidar, que tem que tratar, que tem que ser responsável, e como isso também demanda energia, demanda compromisso. Então eu acho que esse diretor, ele fala de temas muito atuais, né, temas que tocam todos nós em algum momento da vida: separação, perda, ciúme, velhice, obrigação com o outro, né? E por isso que eu acho que ele é tão bem sucedido, né? E esse filme foi um filme tão aclamado, porque com um roteiro muito inteligente, com uma situação que a gente vê que poderia acontecer com qualquer um, como isso ganha uma importância muito maior, né? Como isso vai criando uma bola de neve tão grande, e que às vezes a gente está, né, começa pequeno, como às vezes uma discussão no trânsito, ou qualquer outra coisa que começa muito menor e vai criando ramificações tão difíceis, né, tão mortíferas, tão delicadas e até perigosas para as pessoas, como é no caso desse filme, né, que a gente vê Nader, de repente, quase que preso, né, por assassinato de um bebê, porque lá, né, ela perdeu um bebê, eles consideram um assassinato, e isso de um dia para o outro, e ele também sofrendo as questões dele em relação à esposa que está querendo sair do país, que quer divorciar dele, em relação ao pai que depende dele. Então, fica aqui a dica desse filme, que eu acho que, assim, é muito, muito bom para todo cinéfilo, né, que adora bons filmes e bons roteiros, e muito bom para todos que gostam da psicanálise, que gostam dessa questão da subjetividade, para ver que o mundo que a gente vive é esse mundo, né? Onde a gente diversas vezes se depara com situações difíceis, com situações conflituosas, com situações em que a gente vai ter que lidar com diferença, com a raiva do outro, e, enfim, é uma realidade, né? Essa que a gente vive atual. É algo que a gente não tem para onde correr muitas vezes, né? Infelizmente, os conflitos acontecem. E acontecem para todos. Então,
É importante a gente observar esse filme com, né, com muita delicadeza mesmo, né, e sem julgamento, porque cada um vê o seu lado, né? Razié está vendo o lado dela, o Nader está vendo o lado dele, cada um querendo conciliar da melhor forma, mas não consegue inicialmente e depois também não. Então, é isso aí. Fica a dica desse excelente filme. Cada vez que a gente assiste, a gente fica mais angustiado. Como é difícil, como Freud falou muito bem, né? Existir. Existir não é uma tarefa fácil para nós, seres humanos. Bom, até a próxima. Beijos.